Primeira leitura. Primeiro livro dos Reis. Naquele tempo, Nabô de Jezrael possuía uma vinha em Jezrael, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe falou a Nabô: cede-me a tua vinha, para que eu a transforme numa horta, pois está perto da minha casa. Em troca, eu te darei uma vinha melhor, ou, se preferires, pagarei em dinheiro o seu valor. Mas Nabô respondeu a Acabe: o Senhor me livre de te ceder a herança de meus pais. Acabe voltou para casa aborrecido e irritado por causa desta resposta que lhe deu Nabô de Jezrael: não te cederei a herança de meus pais. Deitou-se na cama, com o rosto voltado para a parede, e não quis comer nada. Sua mulher, Jezabel, aproximou-se dele e disse-lhe: por que estás tristes e não queres comer? Ele respondeu: porque eu conversei com Nabô de Jezrael e lhe fiz a proposta de me ceder a sua vinha pelo seu preço em dinheiro, ou, se preferisse, eu lhe daria em troca outra vinha. Mas ele respondeu que não me cede a vinha. Então sua mulher Jezabel disse-lhe: bela figura de rei de Israel estás fazendo. Levanta-te, toma alimento e fica de bom humor, pois eu te darei a vinha de Nabô de Jezrael. Ela escreveu então cartas em nome de Acabe, selou-as com o selo real e enviou-as aos anciãos e nobres da cidade de Nabô. Nas cartas estava escrito o seguinte: proclamai um jejum e fazei Nabô sentar-se entre os primeiros do povo, e subornai 2 homens perversos contra ele, que deem este testemunho: tu amaldiçoaste a Deus e ao rei. Levai-o depois para fora e apedrejai-o até que morra. Os homens da cidade, anciãos e nobres concidadãos de Nabô, fizeram conforme a ordem recebida de Jezabel, como estava escrito nas cartas que lhes tinha enviado. Proclamaram um jejum e fizeram Nabô sentar-se entre os primeiros do povo. Chegaram os 2 homens perversos, sentaram-se diante dele e testemunharam contra Nabô diante de toda a assembleia, dizendo: Nabô amaldiçoou a Deus e ao rei. Em virtude disto, levaram-no para fora da cidade e mataram-no a pedradas. Depois mandaram a notícia a Jezabel: Nabô foi apedrejado e morto. Ao saber que Nabô tinha sido apedrejado e estava morto, Jezabel disse a Acabe: levanta-te e toma posse da vinha que Nabô de Jezrael não te quis ceder por seu preço em dinheiro, pois Nabô já não vive, está morto. Quando Acabe soube que Nabô estava morto, levantou-se para descer até a vinha de Nabô de Jezrael e dela tomar posse. Palavra do Senhor. O rei Acabe confia mais em manobras políticas do que na proteção de Deus. Instigado pela mulher, mancha-se com um duplo crime: a morte de Nabô, um honesto israelita que se recusava a ceder por venda ou por troca uma vinha que possuía junto da residência real de verão; o roubo da vinha que o proprietário, agora morto, se negara a vender por ser patrimônio da família. Este homicídio e este furto revelam a degradação moral da monarquia, apesar da encenação
com que se pretendia conferir legalidade à ação de Acabe: proclamação de um jejum, convocação da Assembleia, como era costume fazer em tempos de calamidade pública. O próprio Nabô foi designado para presidir a Assembleia. Tudo estava preparado por Jezabel para fazer recair sobre Nabô a responsabilidade da calamidade, possivelmente mais uma seca prolongada. E assim foi, com a colaboração de 2 malvados que acusaram Nabô de blasfêmia, fazendo cair sobre ele a maldição. A maldição do rei, tal como a de Deus, comportava a lapidação, sempre que fosse sufragada por 2 testemunhas, que neste caso são falsas. Neste relato, ressaltam uma série de paixões e de atropelos, tais como a ambição e o cinismo da rainha, e o abuso do poder, que se notam no tom provocador das suas palavras a Acabe: Não és tu o rei de Israel?